Olá, amigos! Vocês gostariam de ouvir um fato incrível? Em 1971, alguns engenheiros petroquímicos soviéticos descobriram um vasto campo de gás natural no Turquemenistão. Eles construíram uma torre e, quando começaram a explorar, um dia a coisa toda implodiu, criando uma grande cratera. Felizmente, ninguém se machucou, mas ela engoliu todo o equipamento e estava liberando gás metânico perigoso. A solução foi acender o fogo. Ele queimaria por algumas semanas e tudo ficaria bem. Eles atearam fogo em 1971. Ele ainda está queimando até hoje e se tornou um destino turístico e provavelmente estará queimando quando Jesus voltar. Então, o que é o inferno? É um lugar lá embaixo? Vamos discutir isso hoje em Apocalipse Agora. O estudo desta noite é muito querido para o meu coração, porque quando eu aprendi a verdade sobre esse assunto, mudou minha vida. Vamos conversar a respeito do que a Bíblia diz sobre a recompensa dos ímpios. Eu espero que ninguém esteja planejando isso, mas eu entendo que a Bíblia ensina sobre isso. Realmente afeta a impressão de Deus. E há tantos entendimentos diferentes, esses extremos diferentes que você encontra. Um grupo diz que não há castigo para os ímpios, e todo mundo será salvo e não há inferno. O outro grupo tem isso como uma câmara de tortura de grande intensidade e repugnante por eras infinitas. Em algum lugar entre esses extremos você encontrará a verdade bíblica. Mas eu creio que você vai descobrir, enquanto exploramos o que a Bíblia diz sobre isso, na verdade, há boas notícias sobre o inferno, na palavra de Deus. Então, eu penso que queremos começar com o Apocalipse antes de irmos para a nossa lição. Se você for a Apocalipse, no capítulo 20, você encontra... Bem, eu vou começar com o verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. E o mar, e os mortos que estavam nele. Desculpem, e deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bem, aí está. Agora, como o nosso costume é, eu sempre gosto de voltar um pouco na Bíblia e olhar as histórias. A Bíblia tem muitas histórias, e as histórias estão lá para, nos ajudar a entender a teologia. Portanto, ao voltarmos para o livro de Gênesis, talvez você se lembre da história de Ló, que era sobrinho de Abraão, e a Bíblia nos diz que Ló e Abraão tinham tantos bens que eles não poderiam mais coexistir. E Abraão disse, veja, norte, sul, leste, oeste, para onde você quer ir? Escolha a terra para onde você quer ir e vamos nos separar, mas poderemos continuar amigos. E Ló olhou para baixo, lá no Vale do Jordão, no extremo sul, era como o jardim de Deus. Era irrigado, lindo. Então ele disse, eu vou levantar a minha tenda em direção a Sodoma e Gomorra, nas cidades da planície. Mas a Bíblia diz que houve um problema, Gênesis 13:13. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos. E isso não passou sem que Deus percebesse. Bem, com o tempo, Deus disse a Abraão, eu vou julgar essas cidades. E Abraão começou a orar e interceder por seu sobrinho Ló. Então alguns anjos foram enviados para resgatar Ló antes que aquela destruição viesse sobre aquelas cidades perversas. E eles disseram, escapa-te por tua vida, não olhes para trás e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte para que não pereças. E a palavra consumido significa devorado, destruído pelo fogo. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde os céus. E ele olhou para Sodoma e Gomorra, falando de Abraão, e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. Abraão podia ver o Vale do Jordão, estava subindo como uma nuvem de cogumelo, de fumaça. Uma catástrofe terrível se abateu sobre a cidade.
E Deus havia falado cuidadosamente através dos anjos. Ele falou a Ló e sua família: não olhem para trás, fujam para as montanhas, não olhem para trás. E a Bíblia diz que a sua esposa olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. E se você for nos dias de hoje até a parte do sul do Mar Morto, o Mar Morto, é claro, uma grande bacia de sal, eles minam toneladas de sal de lá todos os anos. Tem muitos pilares de sal lá, e muitos dos moradores dizem: bem, esta é a esposa de Ló. E não, essa é a esposa de Ló. Tenho certeza de que o que quer que fosse esse pilar provavelmente não está mais em pé. Então, tendo isso como pano de fundo, vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre o assunto do inferno. Agora, para começar com a pergunta número 1, quais duas cidades são dadas na Bíblia como um exemplo para a destruição do perverso? Então, essas histórias nos dão um exemplo. Você pode ler onde Pedro nos diz em 2 Pedro 2, verso 6, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E ali, à direita da tela, você vê uma foto de algumas das montanhas desoladas que se encontram na proximidade, onde eles acreditam que Sodoma e Gomorra estavam localizadas. Agora, dando um pequeno fato incrível grátis aqui, eu tenho alguns amigos que têm feito algumas escavações lá embaixo. E embutido nas montanhas de cinzas petrificadas que se encontram lá, ou cinza endurecida, tem essas bolas de enxofre. E de vez em quando eles vão lá, eles pegam uma, eles já me mostraram. Perdão, eu estou saindo da câmera aqui por apenas um segundo porque eu queria pôr isso aqui, mas eu não quero deixar muito perto de onde eu estou pregando porque realmente cheira muito a enxofre. Essa é uma delas. É o único lugar do mundo onde você pode encontrar bolas de enxofre que estão embutidas em todo lugar. No chão, como se tivesse chovido. Algumas delas, após o impacto, se tornaram poeiras ou cinzas e ficaram assim. Eu fiz experimentos antes em seminários como este, onde eu peguei um fósforo, pus na borda e ele começou a queimar, azul. E foi um grande erro, porque sabe o que cheira a enxofre queimado? Tem cheiro de ovo podre. Eu não faço mais isso. Na verdade, eu não quero acender fogos de artifício em nossos estúdios agora. Sem mencionar que eu tenho um problema real quando eu começo a cheirar a fumaça. Mas eu quero te mostrar que eles são reais. E, na verdade, eles são tão reais que eu escondi um guardanapo aqui para que eu pudesse limpar os meus dedos, porque é como ter enxofre em seus olhos se você não fizer isso. De qualquer maneira, então, há realmente uma prova tangível de que Sodoma e Gomorra realmente viveram isso. Lá é um lugar histórico real. Então, quando os ímpios serão destruídos no fogo do inferno? Resposta: 2 Pedro 2, verso 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E, novamente, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A Bíblia diz que ninguém está queimando no inferno agora. Acontecerá quando o Senhor vier, seguindo esse julgamento que acabamos de ler no Apocalipse. Depois daquele grande juízo do trono branco, eu creio que é muito importante entender isso porque eu conheço pessoas que estão preocupadas que um ente querido seu ou um amigo claramente morrer em uma condição de perdido, de que de repente esteja mergulhado neste lugar de tormento. É muito difícil para as pessoas imaginarem que seu filho perdido ou o seu cônjuge ou membro da família esteja queimando, gritando e uivando em um lugar de tormento enquanto eles andam na terra. Eu me lembro que, anos atrás, eu liguei para uma estação de rádio, porque era um programa de consultas e respostas da Bíblia. E eu estava ouvindo, na verdade eu estava nas colinas, e tudo que eu tinha era um rádio na época, e as pessoas estavam ligando e fazendo perguntas da Bíblia, e uma estudante universitária ligou e ela disse: sabe, eu gostaria de acreditar em Jesus, mas eu tenho dificuldade em pensar que eu poderia amar para sempre um Deus que pegaria os objetos de sua criação, que são todos propensos ao pecado, e se eles não vivem vidas piedosas, então ele vai lançá-los no fogo e enxofre através de eras incessantes pela pena de uma curta vida. E o comentarista disse: bem, quem somos nós para questionar a Deus? Você sabe, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Eu acho que é uma resposta muito boa. Mas então uma mãe ligou e
Eu nunca vou esquecer disso, eu podia ouvir a angústia em sua voz. Ela disse, irmão, falando com o homem que estava respondendo as perguntas, ela disse, meu filho morreu algumas semanas atrás em um trágico acidente de carro. Ele morreu instantaneamente, ele bateu em uma árvore, ele estava bebendo, ele não estava professando a Cristo ou vivendo uma vida cristã. Eu só quero saber, ele está queimando no inferno agora? E o anfitrião tentou se esquivar da pergunta diretamente porque ele podia ver que seria muito duro para com ela. Mas finalmente ela o pressionou e ele disse, de acordo com a Bíblia, se ele morreu, ele não estava salvo. Ele vai estar no inferno e ele estará queimando lá para sempre. E você podia ouvir a senhora engasgar quando ela desligou o telefone. E eu fiquei tão atribulado com isso que eu peguei meu carro e dirigi 32 quilômetros até o telefone mais próximo. Isso foi quando eu morava nas colinas e não havia celular naquela época, eu não tinha telefone. Eu dirigi até um amigo que tinha telefone, eu liguei para a estação de rádio e miraculosamente eu consegui ligar naquele programa nacional. Foi um milagre. E eu disse, deixe-me dizer o que a Bíblia diz. Eu esperava que aquela mãe estivesse ouvindo. Porque para mim o assunto que estamos prestes a estudar foi tão libertador. Veja, eu cresci e fui a várias escolas diferentes, incluindo 2 ou 3 escolas religiosas, onde uma delas, em especial, disse que se você é bom, você vai para o céu, e se você é ruim, você vai para o inferno. E o inferno, eles disseram, é um lugar onde você vai assim que morrer, se você morrer perdido. E lá você queima para todo sempre, em fogo derretido e enxofre, gritando, se contorcendo e uivando em miséria. E eu comecei a pensar sobre isso. Eu disse, isso significa que, depois de 100 anos, eu não gostaria de queimar por 1 minuto. E eu não podia imaginar queimando por 1 hora. Então, quão horrível é pensar em uma pessoa queimando por 100 anos, sabendo que a sua existência pela eternidade seria queimando, queimando, queimando. Nunca qualquer alívio. Alguns anos atrás, vimos algo horrível no noticiário. Na verdade, não foi mostrado, foi relatado no noticiário que o ISIS tinha capturado um piloto jordaniano e, em vez de decapitá-lo, eles colocaram ele dentro de uma gaiola e, enquanto eles filmavam, eles o encharcaram com algum líquido inflamável e eles o incendiaram e gravaram isso. Eu não assisti, apenas pensei nisso. Me fez estremecer. E todos nos jornais e até na igreja diziam que monstros eles eram por fazer algo assim. E ainda há cristãos que pensam que é isso que a Bíblia diz, que é isso que Deus vai fazer com os filhos perdidos. Então, antes que você mude de canal, deixe-me dizer a você, eu acredito que há um lago de fogo, eu acredito que a Bíblia ensina que há um inferno, eu não acredito que a Bíblia diz que alguém está queimando lá agora. Nós lemos 2 versos, deixe-me lhe dar mais um. Você sabe que Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Diz que quando o Senhor vier, ele vai separar as ervas daninhas do trigo bom, e que as ervas daninhas serão colhidas em pacotes e queimadas, e o joio, quero dizer o trigo bom, será reunido no celeiro. Então, quando ele disse isso? Mateus 13:40. Jesus disse, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Quando diz que isso vai acontecer? Diz que no fim do mundo. Não aconteceu ainda. Então ninguém está queimando no inferno agora. Se os ímpios que morreram ainda não estão no céu, onde eles estão? Bem, nós estudamos o assunto da morte ontem, é bem claro. Jesus disse em João 5, 28 e 29, porque vem a hora no futuro, não aconteceu ainda, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem, para a ressurreição da condenação. Os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. E os que fizeram o bem, para a ressurreição da vida. O mal é preservado para o dia da destruição. Finalmente é levado à sepultura e permanecerá no túmulo. Isto está em Jó 21, versos 30 e 32. Ele permanecerá no túmulo, que será o fim do mundo. Não há ninguém queimando no inferno agora. Então, qual é a recompensa ou a punição para o pecado? Agora, isso para mim, eu creio que é um ponto extremamente importante nesse estudo. O que o Senhor disse a Adão, se você pecar, você morrerá. O diabo disse que não morrerá. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Há apenas 2 opções. Através de Jesus, você pode ter vida. Sem Jesus, você não tem vida.
A Bíblia não diz que você está nesse quase estado de queima semiconsciente. Você não é uma alma imortal, somente Deus tem imortalidade. A Bíblia diz que se você acredita em Jesus, você vive. Se não, você perece, deixa de existir. No final de tudo, você é punido de acordo com o que você merece e queima. Deixe-me lhe dar mais alguns versos para provar isso, meus amigos. Deus disse a Adão e Eva para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Em outras palavras, Deus não queria que o homem fosse imortalizado como pecador. E ele disse: vamos barrar o caminho para a árvore da vida, a menos que ele seja salvo pelo sangue de Jesus. Nós não conseguimos comer da árvore da vida. Ele diz, para que ele coma e viva para sempre. Em outras palavras, se você não come da árvore da vida, você não vive para sempre. Você não tem imortalidade. Então, a penalidade da morte era a morte. Sim, há uma ressurreição e um julgamento para os ímpios, mas então eles são lançados no lago de fogo e eles são punidos de acordo com o que eles merecem e depois são consumidos. Vamos lhe dar mais versos. Quais são as únicas duas escolhas para todos os homens, toda a humanidade? Toda a humanidade. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Moisés disse em Deuteronômio capítulo 30 e 31, Vês aqui, hoje tenho te proposto a vida e o bem, a morte ou o mal. Não há terceira opção. Jesus disse, se você não está comigo, você está contra mim. Se você tem o filho, você tem a vida. Se você não tem o filho, você tem a morte. E essa é uma questão de vida ou morte, não é uma questão de vida no céu ou uma vida no inferno. A vida eterna é dada ao resgatado. Agora, pense sobre isso. Qual é a penalidade para o pecado? Nós lemos, é a morte, certo? O salário do pecado é a morte. Jesus pagou nossa penalidade. Ele morreu na cruz. Se a pena pelo pecado é queimar para sempre, então Jesus não pagou nossa penalidade, porque ele foi para a cruz. Ele sofreu terrivelmente. Ele pagou por todos os nossos pecados e nosso sofrimento. Ele morreu, pagou a pena. E ele ressuscitou novamente, como no livro de Daniel. O rei disse, quem orar a qualquer deus ou homem por espaço de 30 dias, se não ao rei, será lançado na cova dos leões, que equivale a um decreto de morte. O rei não queria que ele fosse para a cova. Ele tentou livrá-lo, mas ele disse, eu tenho que cumprir a carta da lei. E Deus é um pai amoroso, mas ele também é um rei. E ele tem que cumprir a carta da lei que diz que a penalidade pelo pecado é a morte. Jesus levou nossa penalidade para pagar isso. Daniel foi para a cova. Ele passou a noite na cova dos leões. E então ele foi retirado, pois o rei disse, vejam, eu mantive os requisitos da lei. Agora ele pode ser libertado. Daniel não ficou lá para sempre. Sabe, eu tive uma experiência, e essa é uma foto que eu tirei esse ano. Eu estava dirigindo, vocês têm que ver essa foto, amigos. Eu não sei em que parte do país ou em que país você está assistindo, mas este ano tivemos um dos incêndios mais terríveis, não alguns, o mais terrível dos incêndios na história da Califórnia. 2 anos atrás, nós tivemos os piores incêndios que tínhamos tido, e agora é ainda muito mais devastador. Da nossa porta da frente, temos uma casa antiga nas colinas do condado de Mendocino, no norte da Califórnia. Vimos o relâmpago daqui. No dia seguinte, eu estava fazendo algum trabalho nas colinas com o trator. Eu disse a Caroline que eu trabalharia até escurecer e então eu dirigiria pela montanha pegando um atalho. Foi, na verdade, 2 horas de estrada de terra pela floresta para ganhar tempo e chegar em casa. O sol se pôs, eu corri, dei uma volta e eu vi um dos incêndios do relâmpago. E essa é uma foto que eu tirei e eu dei outra volta e eu vi outros incêndios. Eu não queria retroceder. Isso significava umas longas 6 horas dirigindo. Eu disse, eu acho que eu consigo atravessar. Então eu continuei dirigindo e eu acabei dando a volta para retornar. E eu vi isso. Eu tenho várias outras fotos que eu posso lhe mostrar. E eu pensei, bem, talvez seja um trecho em que eu consigo passar. Então eu dirigi um pouco porque no início o fogo estava queimando apenas em um lado da estrada. Mas daí eu continuei, estava queimando do outro lado da estrada. Então eu recuei cerca de 1/4 de milha e eu disse, eu acho que eu queria retroceder. Eu disse, eu acho que eu consigo, eu virei novamente. E eu fui ainda mais longe. Mas daí a fumaça começou a entrar nas brechas e estava bloqueando os faróis. Eu não conseguia ver. E eu disse, Doug, você quer mesmo morrer assim? Para mim, isso seria uma das coisas mais terríveis que podia acontecer. Seria ser pego em um incêndio como aquele. E a ideia de que o Senhor lançaria alguém nisso e queimá-los através da eternidade? Eu digo, eu consegui sair, obviamente. Eu recebi uma mensagem naquela noite de um amigo que disse que a saída também tinha sido atingida pelo relâmpago, que havia fogo lá.
E eu dirigi por horas pela montanha, tentando encontrar uma saída. E você pode saber, eu estava orando. Porque eu continuei pensando, essa coisa está se espalhando rápido. E isso acabou se tornando o maior incêndio na história da Califórnia. Foi 1.030.000 acres, não muito longe da nossa casa. Então, assim, você quer acabar com sua vida em um incêndio? O que vai acontecer com os ímpios no fogo do inferno? Aqui diz, por ainda um pouco, e o ímpio não existirá, mas os ímpios perecerão, e em fumaça se desfarão. Isso está em Salmos 37, versos 10 e 20. Eles perecerão, eles consumirão, eles não serão. Quero dizer, quais outras maneiras Deus pode dizer isso? Se Deus está tentando se comunicar conosco, os ímpios vão queimar. Eles serão punidos, mas eles queimarão, perecerão, não serão. Serão consumidos, devorados, queimados. Eu mencionei isso, mas vamos ver alguns outros versos. Malaquias 4, verso 1 e 3. O dia vem ardendo como fornalha, e todos os que cometem impiedade serão como a palha. A Bíblia diz, e o dia que está para vir os abrasará. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Agora, essa é um tipo de imagem horrível à direita. Isso é em Pompeia. E quando eu tinha 16 anos de idade, eu morava em um barco e navegamos, e um dos lugares que fomos foi as ruínas de Pompeia. As cidades de Pompeia e Herculano ficavam na base do vulcão Vesúvio, que explodiu por cerca de 73 d.C. Pegou a cidade totalmente de surpresa. Não deveria tê-los pego totalmente de surpresa porque eles sentiram terremotos alguns dias antes. Algumas nascentes pararam de correr, mas eles ficaram na cidade. E a cidade era bem como um viveiro de vícios. Descobriram que nas ruínas eram apenas bordéis em todos os lugares e as pinturas nas paredes eram muito explícitas e muitos dos soldados romanos iam de férias para lá. E eu vou deixar isso para a sua imaginação. Mas muitos pensam foi uma espécie de julgamento. E todas aquelas pessoas foram pegas. As cinzas quentes, os gases os mataram, asfixiaram e depois as enterraram. E basicamente sepultaram seus corpos. Até que, 1.800 anos depois, alguém descobriu as ruínas novamente e eles descobriram que podiam derramar o gesso de Paris nas câmaras vazias e encontraram as formas das pessoas que morreram naquele desastre terrível. Nos faz pensar em Sodoma e Gomorra. Louvado seja o Senhor eles não estarem queimando até hoje. Então, onde o fogo do inferno estará localizado? Você pode ler isso em Apocalipse 20, verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E então nos diz, e de Deus desceu fogo do céu e as devorou. Essa palavra novamente consumida, devorada. Eu sempre digo às pessoas, se você quer saber o que significa devorar, me convide para um jantar mexicano e eu te mostro. Isso significa tudo se foi. Então eles estão queimando. Você percebe que não diz que o inferno está lá embaixo. Nós começamos com aquele fato incrível sobre a porta do inferno no Turcomenistão. E as pessoas sempre, sabe, eles acreditam que havia esse deus Vulcano, porque daí é que vem a palavra vulcão. A lava saiu da terra, as pessoas pensavam que o diabo meio que os confundiu com um deus grego, e ele estava lá embaixo, e ele era o responsável por esse lugar quente lá embaixo. A razão pela qual há confusão é porque há 4 palavras que são traduzidas como inferno na Bíblia. Você tem a palavra Hades, que vem da mitologia grega, que está conectada com Plutão, que é o responsável pelo lugar escuro para onde foram os mortos. E então temos Gehenna. É uma palavra judaica para... Desculpa, é uma palavra grega para... É uma palavra grega ou judaica para o Vale de Hinnom, que estava fora de Jerusalém, que era o lixão da cidade, que muitas vezes estava cheio de detritos fumegantes, porque eles queimavam as coisas para manter o gás e o cheiro baixo e tinham vermes nele, porque, sabe, eles pegavam os animais imundos e os jogavam lá. E é por isso que Jesus disse, você não vai querer estar na Gehenna. Ele diz inferno, onde o verme não morre e o fogo não apaga. O lixão da cidade estava sempre fumegante e cheio de lixo, e isso que ele estava descrevendo. Então você tem a palavra que só aparece uma vez na literatura grega, está em Pedro, onde é chamado Tártaro, e significa simplesmente escuridão. E daí vem a palavra mais comum no Antigo Testamento, é o Seol, e significa sepultura. A Bíblia até fala, como você sabe, Davi e os outros, eles descrevem que qualquer um que vai para o túmulo, eles chamam de protegido, às vezes é traduzido como inferno, que confunde as pessoas. Mas significa só lá embaixo. Não quer dizer que há um lugar em chamas para onde as pessoas vão quando morrem lá embaixo. Diz, quando o Senhor vier, os elementos ardendo se desfarão e a
terra e as obras que nela há se queimarão. Então, onde o inferno queima, dentro da terra, ou na terra, fogo desce do céu sobre a terra. Portanto, o inferno vai queimar aqui em Sacramento. Vai queimar numa cidade perto de você. Vai descer do céu e os ímpios após o julgamento. Chove em forma de lago de fogo que Deus usa para purificar o mundo. O diabo estará no comando do fogo do inferno. Você provavelmente, nós já vimos nos quadrinhos e nas histórias em que mostra Satanás e ele tem sua forquilha. E parece que é para que ele possa se certificar de que todos agem por igual quando forem punidos. E podemos confiar que o diabo será justo estando no comando do inferno? Não, é claro que ele não está no comando do fogo do inferno. Aqui está um fato incrível que realmente carrega uma lição chamada "Está o diabo no comando do inferno?". E eu quero que você observe aqui. À esquerda eu tenho uma das típicas fotos que você encontra o diabo encarregado do inferno. À direita você tem o deus grego Plutão, com seu semitridente e os cães do inferno, que você provavelmente já ouviu falar. E ele tem até chifres. É daí que vem, da mitologia grega. E então, durante a Idade das Trevas, eles começaram a empregar alguma mitologia grega com o cristianismo e misturou tudo. E vamos falar mais sobre o que aconteceu durante esse tempo em um estudo futuro. Mas, infelizmente, é verdade que durante os tempos medievais, porque as pessoas estavam tão assustadas com esse ensino do inferno, eu sei que uma das pessoas que entrevistamos na rua meio que tocou nisso. Eles desenvolveram essa construção aterrorizante e dessa forma eles podiam então manipular as pessoas com medo. Eles podiam dizer, sabe, o seu amado morreu perdido e ele está queimando no inferno agora, mas se você fizer uma boa doação, podemos tirá-lo do purgatório ou do limbo. Você não encontra ensinamentos sobre purgatório ou limbo em qualquer lugar na Bíblia. A ideia de purgatório vem da palavra purgar, que eles serão salvos, mas eles não são bons o suficiente, eles têm que queimar um pouco. Mas se você fizer uma oferta generosa e rezar muito, você pode salvá-los do inferno. Isso também é heresia, porque somente Jesus é aquele que salva alguém. Nós podemos orar pelas pessoas, mas não determinamos o seu destino quando elas morrem. Jesus é seu juiz. Então, isso tem sido esse falso ensinamento tem sido usado pelas igrejas para muitas vezes manipular as pessoas com medo. Diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Satanás comanda o inferno ou ele estará lá? Sim, ele não está no comando do inferno. Ele e seus anjos estarão lá. Será que o fogo do inferno nunca se apagará? Essa é a parte que eu creio ser muito importante entendermos. Eis que não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Nos diz que, e pisareis os ímpios, e já mencionamos esse verso, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. A Bíblia nos diz que quando nós partirmos da Nova Jerusalém, o céu e a terra serão feitos novos. Que Deus, das cinzas deste mundo purificado, criará um mundo novo, onde não há mais dor ou sofrimento. E a Bíblia nos diz, bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Sabe, dizem que alguns dos solos mais férteis do mundo pode ser encontrado no Havaí, onde esses vulcões que têm explodido muitos lugares ao redor do Anel de Fogo, eles criaram este solo muito rico e dentro de alguns anos, você pode ver no Havaí, houve um fluxo de lava e o tempo passa e alguns anos depois, de repente as coisas começam a ter sementes e crescem e elas são ricas e verdes. E sobre esse planeta purificado, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Bem, algumas pessoas dizem, tudo bem, Doug, estamos com você. O corpo não queima para sempre, mas a alma é imortal e a alma queima para sempre. Eu espero que você acredite no que Jesus disse sobre esse assunto. Você pode ler aqui, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Cristo disse isso. Temei antes aquele que pode fazer perecer a alma e o corpo no inferno. O que é destruído no inferno? Só o corpo? O que Jesus disse? Corpo e alma destruídos no inferno. A Bíblia diz, a alma que pecar morrerá. Ezequiel 18. Não diz que a alma, de alguma forma, se separa do corpo e continua consciente. A nossa existência ocorre em nosso corpo, a menos que Deus nos dê uma visão sobrenatural. Então, para quem será aceso o fogo do inferno? Mateus 25:41.
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aí está. Deus não quer você no inferno. O diabo e os anjos caídos que seguiram Lúcifer, eles finalmente encontrarão o seu fim no lago de fogo. Você pode ler em Apocalipse capítulo 12, Satanás desceu com grande ira, porque ele sabe que o seu tempo é curto. E frequentemente, quando Jesus encontra demônios, eles dizem: Jesus, Filho de Deus, sabemos quem você é, viestes para nos atormentar antes do tempo? Eles sabem que o dia do seu julgamento, a hora está chegando. Agora, aqueles que não confiam e não amam o Senhor, eles vão compartilhar o destino do diabo. Sabe, Jesus, em Mateus 25, ele disse: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestistes, era estrangeiro ou preso e não me visitastes. E eles disseram: Senhor, quando te vimos assim? E ele vai dizer: na medida em que você não fez isso para um dos menores destes, você não fez isso para mim. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E assim, se vivemos vidas egoístas como os anjos caídos, vamos compartilhar o destino do diabo e dos anjos caídos. Mas se permitirmos que o Senhor entre em nossos corações e nos transforme, vamos compartilhar o destino de Jesus e estar com Ele no céu. Os dois únicos destinos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Isso está em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Então, eu só quero fazer uma pausa aqui e vou contar uma história rápida. Eu estava dirigindo anos atrás pelo Texas. Eu já morei no Texas. E eu estava dirigindo um pequeno Mazda GLC, um queimador de arroz japonês. E era véspera de Natal. E eu passei por uma família, um marido, esposa e duas filhas. E eles estavam encostados na estrada no meio de um grande trecho no oeste do Texas. E o carro quebrou, o capô estava levantado, e eu gosto de ajudar quando eu posso. Eu já fui mecânico. Então eu parei, conversei um pouco com ele, eu disse: bem, parece que o seu alternador se foi. E eu pensei: o que ele vai fazer? Eu disse: eu vou rebocar você. O que é bem cômico quando você pensa que está a 12 quilômetros para chegar. Eu disse: eu te reboco até minha casa e vamos ver o que podemos descobrir. É uma cena engraçada de ver um minúsculo Mazda rebocando um grande velho Cadillac pelas estradas do Texas. Chegamos em casa e eu disse: olha, você precisa de novos pincéis para o seu alternador. Não pode consertar isso até amanhã. Nós encontraremos uma loja aberta. Por que você não passa a noite aqui? Eles estavam no meio do nada, sem hotéis na cidade. E assim eles graciosamente aceitaram. Ele era um pastor batista. E então começamos a conversar e o assunto do inferno surgiu. Eu disse: irmão, sabe, o meu pai era batista e quando eu fui batizado pela primeira vez, fui batizado na igreja batista. E eu disse: eu estou muito familiarizado com o que você acredita sobre isso, mas eu tenho que discordar baseado na Bíblia. E eu comecei a passar por alguns dos versos e eu disse: sabe, a Bíblia diz que os ímpios serão queimados, eles consumirão, eles vão desaparecer, serão devorados, não há mais céu, não mais dor, não mais sofrimento, não mais tristeza. Eu passei por uma tonelada de versos e logo ele meio que por um tempo foi para lá e para cá e daí ele se aquietou. Talvez tenha sido porque eu estava hospedando, mas ele finalmente disse: bem, irmão Doug, eu já vi esses versos antes e isso me fez pensar. Ele disse: mas se eu disser ao meu povo que eles não vão para o inferno se morrerem perdidos, eles não virão à igreja. Foi o que ele me disse. E eu disse: o que você quer dizer é que eles vão à igreja por medo do inferno? É como um seguro contra o fogo? Eles não vão à igreja porque amam o Senhor e querem servi-lo? Agora, eu admito, um desejo de ir para o céu e querer evitar o inferno pode ser um ponto de partida adequado para um crente. Mas se as pessoas vão à igreja por anos e a única coisa que as motiva é o egoísmo, elas querem ficar fora do inferno, querem ir para o céu, elas ainda não entenderam o cristianismo. O cristianismo deveria estar onde você é motivado pelo amor a Deus e amor ao próximo. E ainda assim, muitas pessoas vão à igreja como um seguro contra o incêndio. E eu acho isso muito trágico. E a pior parte, distorce a imagem que temos de Deus. Eles veem Deus como uma espécie de sádico que vai atormentar as pessoas por toda a eternidade pelos breves pecados de uma vida. Pense nisso. Desculpem, essas coisas estão na minha cabeça. A ideia de que as pessoas queimam para todo sempre, independente de quais sejam seus pecados.
Significa que Adolf Hitler, que foi o responsável, ou Stalin, ou Pol Pot, responsável pela morte de milhões. Eu acho que quem recebe o prêmio baseado na história é Stalin, na verdade. Eles vão queimar no inferno a mesma quantidade de tempo que Caim, que matou uma pessoa, seu irmão. Isso soa justo? Ou pense nisso. Você tem alguns adolescentes, eles atingem a idade da responsabilidade, eles ficam desanimados e tiram suas vidas. A maior taxa de suicídio está entre adolescentes. Então você tem um garoto de 15 anos que pecou, ele tira sua vida, morre em uma condição perdida, vai queimar no inferno junto com Adolf Hitler por toda a eternidade? Por um pecado aos 15 anos? Onde está a justiça nisso? E após 1 bilhão de anos, eles tentam nadar até a superfície da parte de fogo e enxofre, gritando a Deus quanto tempo? Ele diz, isso é só o começo, e os empurra de volta. Isso é o que as pessoas, na verdade, é uma citação de um sermão, isso é o que algumas pessoas acreditam. E não me admira que eles se afastem do cristianismo. Você sabe por que Darwin se afastou do cristianismo? Porque ele perdeu um filho e ele entendeu mal o ensino sobre o inferno. E outros disseram que eles vão queimar para sempre. E o famoso ateu Ingersoll e Thomas Paine e Voltaire, eles ouviram esses ensinamentos sobre o inferno e pensaram, e se isso é verdade, Deus é um monstro. E muitas pessoas se voltaram contra Deus por não entender isso. Creio que você pode dizer que eu sou apaixonado por isso porque eu não sabia como eu poderia amar um Deus que seria assim. Quero dizer, você apenas o serve pelo objeto do medo? Mas uma vez que eu vi que Deus é um Deus de amor, tudo mudou. Como a Bíblia se refere a Deus na destruição dos ímpios? É algo que ele gosta? Porque o Senhor se levantará para fazer a sua obra, a sua estranha obra. E para executar o seu ato, a Bíblia descreve isso, e descreve como um ato estranho. Veja, a coisa que Deus ama é abençoar. Deus ama amar. Ele ama dar a vida. Que pai gosta de punir seu filho? Qualquer pai que gosta de punir seu filho tem algo errado com o que está acontecendo em sua mente e coração. Isso é sádico. Há algo maligno. Às vezes você faz isso porque ama seu filho. Mas nenhum pai faria isso por diversão. Deus não gosta, é o seu ato estranho. Jesus gosta de dar vida. Sabe, eu me lembro quando eu morava nas montanhas. E eu acho que eu compartilhei com vocês que eu morava numa montanha. Se você ouviu meu testemunho ontem pela manhã, eu morei numa caverna por cerca de 1 ano e meio. E quando eu morava lá em cima na caverna, eu tinha um gato de estimação, eu chamava de Stranger, estranho. Mas eu dei pouca comida de gato para o Stranger, mas eu queria que ele mantivesse a caverna tipo livre de ratos. O problema disso é que, você sabe, os gatos não são como os cachorros. Se um cachorro pega um esquilo ou um rato ou algo assim, ele engole em 2 tempos que nem mastiga. Mas um gato não. Eles querem aproveitar ao máximo sua presa, e eles costumam brincar com a sua comida. E sempre que o Stranger capturava um rato, sempre que ele pegava um rato, você sabe, ele brincava um pouco, eu sempre sentia muito pelos coitadinhos. Ele pegava e soltava e tentava atacar, ele atacava novamente. E um dia eu estava na caverna e era noite, eu estava cozinhando macarrão. E ele gostava de me mostrar quando ele pegava um rato. Ele pegou um rato canguru, a coisa mais fofa. Eles pulam, ele tem cauda longa, e ele trouxe para me mostrar o que ele tinha. Ele jogou na areia e ele tentou fugir, ele o atacou. Eu vou injetar uma pequena história nessa história. Uma vez, quando isso aconteceu, uma coruja pigmeu estava assistindo das árvores. O Stranger soltou o rato para lhe dar uma pequena vantagem para ver se ele ia fugir. A coruja desceu, pegou o rato. Aí meu gato pulou na coruja, pegou a coruja e o rato fugiu. O que eu quero dizer é que às vezes um rato tem final feliz. Mas em todo caso, bom, ele tinha esse ratinho canguru, agora eu volto para a história anterior. E o coitadinho estava tremendo, e ele se soltava e tentava pular para longe, e pulava de novo, ele fazia ruído de gato e... Então ele largou de novo e aquele coitado ficou tão atordoado e abalado que em uma tentativa desesperada de fugir, ele pulou sem rumo e pulou na minha fogueira. E aqui eu ouvi novamente na plateia do estúdio dizerem, "Oh!" E foi de partir o coração. Uma coisinha
eu não pude fazer nada. Ele pulou no fogo e... Deixe-me enxugar uma lágrima aqui. Ele pulou no fogo e ele, só por um minuto ele deu uma volta, daí ele gritou e alguns segundos depois ele morreu. E eu conto essa história para as pessoas e elas... "Ah!" E eu penso, espere um pouco, é um rato, isso é só um ratinho. As pessoas não suportam a ideia de um rato sofrendo no fogo por 10 segundos? E ainda assim eles pensam que podem amar um Deus que vai torturar os seres humanos? E vamos admitir, todo mundo nasceu com uma tendência ao pecado. E daí ele vai pegar essas criaturas e vai torturá-las infinitamente. É uma verdadeira distorção do que a Bíblia ensina. E agora há outros versículos difíceis e vamos vê-los. Eu acho que não devemos ter medo de nenhum dos versos da Bíblia. Encorajamos suas perguntas porque estaremos respondendo a elas imediatamente após o estudo. A frase na Bíblia, fogo inextinguível, não indica que o fogo nunca se apagará? Bem, algumas pessoas dizem, não diz que são queimadas com fogo inextinguível? Sim, diz. O que isso significa? Deixem a Bíblia explicar a Bíblia. Vamos ver aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 3, verso 12, e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo e nunca se apagará. Eu creio que esse é um ensinamento de João Batista. O que isso significa? Veja em Jeremias 27, o povo de Deus estava... Jeremias 17, verso 27. E o povo de Deus estava se rebelando contra o Senhor, e ele enviou mensagens por meio de Jeremias para que se arrependessem. Nosso rei Nabucodonosor iria destruir a cidade, queimar o templo e queimar a cidade, e aqui está um dos avisos. Mas se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado, e para não trazerdes carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, portas de Jerusalém, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. O que isso significa? Apagar significa extinguir. Isso significa que é um ato de apagá-lo. Significa que Deus iria acender o fogo, que eles não poderiam apagar, até que o fogo estivesse consumido. Se uma chama de fogo te alcança, você espera conseguir apagá-la rapidamente. Você não quer que ela queime algo que seja precioso. O povo se arrependeu? Não. Nabucodonosor veio? Sim. Ele queimou a cidade, os portões e os palácios? Sim. Alguém apagou o fogo? Não. Foi queimado com fogo inextinguível? Sim. Ainda está queimando hoje? Não. Isso é o que Deus está nos dizendo, que os ímpios irão queimar e vai fazer um trabalho eterno, completo. O trabalho do fogo é eterno. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Bem, novamente, aqui é onde Jesus está usando o termo fogo do inferno. Ele está falando sobre Guerrena. E ele está dizendo que é melhor cortar a sua mão, seu pé, arrancar o seu olho e ir para o céu mutilado. Agora, antes de tudo, alguém vai para o céu mutilado? Então, sabemos que Jesus está usando uma ilustração aqui. Diz, então, com todo o seu corpo, indo para o inferno. E bem onde ele está ensinando isso? Não muito longe, é o Vale de Inom, que provavelmente ainda estava queimando. E o fogo não cessa, então eles sempre o mantinham queimando. E o verme não morre. Novamente, havia larvas, havia vermes e estava fumegando, era um lixo nojento. Ele disse, sabe qual é o lucro se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É melhor cortar sua mão e arrancar um olho. Faça qualquer sacrifício que seja preciso para entrar no céu. Seria melhor chegar lá sem um membro, mas ninguém vai ao céu faltando um membro. Jesus está ilustrando algo aqui. Ele está simplesmente dizendo, fogo inextinguível, não há bombeiros no inferno. Não haverá bombeiros andando pela terra quando Deus reinar sobre o fogo extinguindo tudo. Vai ser queimado com fogo eterno e inextinguível. Agora eu tenho aqui um púlpito de acrílico e é tipo único. Nós o fizemos sob medida, diz, fatos incríveis aqui na frente. Se isso pegasse fogo e queimasse e ninguém apagasse, esse púlpito seria queimado com um fogo eterno e nunca mais existiria. Os resultados do fogo seriam eternos, desapareceriam para sempre. Isso é o que Deus está dizendo quando ele fala sobre o fogo eterno. A frase fogo eterno não significa indeterminável. Deixa a Bíblia explicar a Bíblia.
Assim como Sodoma e Gomorra foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Nós lemos para você um verso semelhante a este em Pedro, aqui está outro em Judas, verso 7. Apenas um capítulo no livro de Judas. Foram Sodoma e Gomorra queimadas com fogo de Deus? Aqui está um julgamento. Eles ainda estão queimando? Não, eles não estão queimando hoje. Na verdade, há outra foto de um dos pilares que eles dizem ser da esposa de Ló. É interessante que Jesus disse, falando do fim, ele disse, lembre-se da esposa de Ló. Quando entrarmos nos últimos dias e você tiver que fugir, não olhe para trás, não volte para sua casa. Lembre-se da esposa de Ló. Ele nos deu um aviso claro de que devemos fugir quando a abominação da desolação estiver estabelecida. Temos um estudo próximo sobre o que é a abominação da desolação. E você pode cair hoje. Há alguns anos, Pastor Ross, Karen e eu estávamos lá com nossas famílias e alguns amigos no Mar Morto. E, na verdade, nós nadamos no Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra. É interessante que Sodoma e Gomorra foram queimadas no ponto mais baixo da Terra. E você pode descer lá, é uma região tão quente e árida. Eles nunca tentaram ressuscitar essa área. É somente um deserto desolado e estéril. Então, quando Apocalipse 20, verso 10, diz que os ímpios serão atormentados para sempre e sempre, isso não indica um tempo sem fim? Agora, você encontra esse versículo em Apocalipse 20, verso 10, diz o diabo, e seus anjos são lançados no lago de fogo, e eles são queimados dia e noite para todo sempre. O que isso significa? Isso significa que vamos sentar em nossas mansões e sair na varanda com pipoca e vamos olhar para os perversos queimando no lago de fogo para todo sempre? Não. A Bíblia nos diz que não há mais dor no céu. Veja a palavra para sempre. No livro de Jonas, capítulos 2, verso 6, Jonas é devorado pelo monstro no mar, e muitos dizem que é uma baleia, e ele diz em sua oração, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos. Quando ele estava nisto, ele quis dizer que ele estava no fundo das montanhas, e a terra como suas barras, ele estava preso para sempre. Ele só quis dizer que parecia ser para sempre, parecia ser sem esperança para ele. E sabe, muitas vezes eu pensei, se alguma coisa provavelmente parecia como tortura, você pode imaginar Jonas. Ele estava naquela escuridão, ele estava no sistema digestivo de algum monstro marinho. Ele podia ser a segunda ou terceira coisa no menu daquele dia. O que significa que havia outras coisas lá dentro. Poderia haver o fedor, o sushi, água viva, ouriços do mar. Quero dizer, deve ter sido uma experiência terrível. E Jesus disse, como Jonas esteve na barriga do peixe, assim o Filho do Homem estará no coração da terra. Jesus, sofrendo pelos pecados do mundo, ele experimentou o que os perdidos experimentarão, todo o sofrimento dos perdidos, todo o sofrimento que você e eu podemos ter naquele lago de fogo pelos nossos pecados, Jesus experimentou, para que você não precise. Jonas ainda está na baleia? Não, é nos dito que ele esteve lá 3 dias e 3 noites. Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Diz para sempre? Mas não foi para sempre. Alguns versos, rapidamente, ao Apocalipse 14, 11, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Isso não significa que continue a subir para todo sempre. Isso significa que ele sobe para todo sempre, fora de vista, quando está subindo. Novamente, vivendo no Texas, a cada 10 milhas na frente da cidade, cada cidade tinha um lixão. Os fazendeiros traziam seus tambores de 55 galões em que eles queimavam seu lixo e o jogavam no lixão da cidade. Muitas vezes, eles costumavam queimar o lixo. Às vezes eles despejavam e ainda estava fumegando, e você via esses pilares de fumaça a cada 10 milhas subindo do lixão em um dia claro. Ele subia para sempre, fora de vista. Isso é tudo o que significa. Não significa que para sempre estaremos assistindo essa fornalha de fogo perverso. Não, significa apenas que ela vai sumir de vista. O que a expressão para todo o sempre significa? Bem, no céu, você tem que ler o contexto. Nós teremos a vida eterna. Mas observe em Êxodo 21. Se você tinha um servo que foi posto em liberdade, mas ele queria ficar com você, ele passaria por um ritual onde ele iria então comprometer-se a servir o mestre para sempre. O que significa? Para o resto da sua vida, até que ele morra. Quando Ana trouxe Samuel para o templo, ela disse, eu o trouxe aqui para servir o Senhor para sempre. O que isso significa? Para o resto da sua vida, até que ele morra. E você pode ler isso em 1 Samuel 1, verso 28 também. Então, você encontra vários lugares na Bíblia onde o termo para sempre foi usado como uma espécie de hipérbole para falar sobre algo que iria durar para sempre. Para todo sempre é uma expressão bíblica que significa até o fim dos tempos. E, na verdade, a palavra no grego é ion.
Você já teve a oportunidade de dizer, bem, eu não o vejo há eras. Você já viu alguém dizer isso? Bem, não significa que você não os tenha visto sempre, significa muito tempo. E para qualquer um dos ímpios é assim que o inferno vai parecer, um longo tempo. Pergunta 16. Depois que o pecado e os pecadores forem destruídos, o que Jesus fará por seu povo? Você pode ler isso aqui em 2 Pedro 3,13. No entanto, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ele fará todas as coisas novas e Deus enxugará quantas lágrimas? Todas as lágrimas de seus olhos, e haverá quanta morte? Não mais morte, nem tristeza ou choro, nem haverá mais dor. Deus vai criar um universo onde não há mais dor. Agora, eu não sei como, mas Deus poderia dizer isso de uma forma diferente. Ele diz, os ímpios serão consumidos, queimados, perecerão, serão queimados em fogo eterno. Não haverá mais dor, não mais tristeza, todas as coisas serão feitas novas. Eles são mortais, eles morrem, eles são devorados, eles são restolho, eles serão consumidos. Quer dizer, a linguagem que Deus usa, que outras palavras ele deixou de fora para não deixar isso claro, mas alguns manipulam esse mal-entendido para manipular as pessoas. O problema do pecado surgirá novamente. A promessa que encontramos no livro de Naum, capítulo 1, verso 9, eles verão as cicatrizes nas mãos de Jesus e em seu lado, tudo o que ele sofreu por nós será lembrado. Ninguém nunca mais vai querer experimentar o pecado novamente. Nossa última pergunta, o que? Pergunta penetrante. O que Jó pergunta? No livro de Jó, ele diz, seria porventura o homem mais justo do que Deus? Se nós não fizéssemos isso um com o outro, se estamos amando, mesmo que seja um animal de estimação, como um ato de misericórdia, às vezes deixará seu animal de estimação sem sua pena, se eles estiverem sofrendo, porque temos simpatia, temos amor. Não somos mais amorosos do que Deus. Deus não encontrará justiça, ele não encontrará satisfação no perdido sendo imortalizado na dor. Seu último pensamento consciente será sua punição, e que eles perderam o céu para sempre, mas então eles deixam de existir. Eles serão queimados, consumidos, devorados, não existirão. Haverá um universo sem dor. A Bíblia nos diz que todas as coisas serão feitas novas. Se todas as coisas serão feitas novas, isso significa que não haverá mais pecadores lá queimando. Você e eu receberemos novos corpos, nasceremos de novo, seremos novas criaturas. As coisas antigas já passaram. Não haverá velhos pecadores imortalizados por lá. O diabo quer que você pense que você é Deus e que você vai viver para sempre, mas não é verdade. Nossas opções são a vida e a morte, e a razão para servir a Deus não será porque você tem medo dele. Devemos reverenciar a Deus, mas ele quer que façamos isso porque o amamos. Você pode confiar nele, ele é um Deus de amor e de misericórdia, amigos. Eu espero que vocês, que estão vendo pela primeira vez, este é um Deus que você pode confiar. É um Deus que você pode vir a ele, que você pode amar, e ele quer desesperadamente salvá-lo. Há punição para o pecado. Há um lago de fogo. Cada homem será recompensado de acordo com o que merece. Mas se você vier a Jesus, ele lavará todos os seus pecados. Ele colocará o seu nome no livro da vida. E seus pecados serão cobertos pelo sangue do Cordeiro. Você pode ter essa experiência agora, se você pedir a ele. Posso orar com você antes de fecharmos? Pai, só quero levar diante do Senhor todas as pessoas que estão ouvindo e assistindo agora. E algumas, as escamas talvez acabaram de cair dos seus olhos e pela primeira vez eles estejam vendo a verdade bíblica sobre esse assunto que tem sido tão difamado e incompreendido. Eu oro para que o Senhor continue a reforçar a verdade em seus corações, Senhor, e ajude-os a se aproximar do Senhor, sabendo que o Senhor é justo e um Deus amoroso, e que eles possam confiar suas almas a Ti. E assim os abençoe, Senhor. Abençoe o seminário enquanto continua. E eu oro para que muitos encontrem o caminho para o reino como resultado. Oramos em nome de Jesus. Amém.